Meus amores, mais um Pimenta Gostosa começando. E hoje temos Lua Glow, Janaína do Mar e Lisa Gomes aquecendo aqui o programa. E o Pimenta Gostosa que tá demais, tá fogo no feno, né? Delícia. Como diz lá o povo da fazenda. Lisa, meu amor, que bom que você tá aqui comigo. Eu que fico feliz de estar aqui. Muito porque você feliz. é uma mulher apimentada. Demais. Você arrasa, você é maravilhosa. Eu te Pois conheço há é, muito tempo. mas, Lisa, você está aqui pra quê? Porque a gente gosta do quê? De polêmica, né? Eu não E a sou. polêmica que tá pegando, o bicho tá pegando, eu quero saber de tudo aí. Eu vou deixar você contar pra gente o que aconteceu. Tem quanto tempo, mais ou menos, que nessa aconteceu? Foi uma entrevista que você fez com o Bruno? Como é que foi? Foi. Na verdade, foi assim. Eu fui gravar com o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Chegando lá, estava lá fazendo o meu trabalho. Estava no exercício da minha profissão. E aí eu dou de cara com uma pergunta totalmente desrespeitosa, inconveniente. E eu me senti, naquele momento, assim, muito mal, sabe? Mas do Desculpa. nada, Foi assim? do nada, foi assim. Eu comecei a fazer a entrevista. Antes de começar, na verdade, a entrevista, todo mundo se posicionou para gravar. Isso foi numa casa famosa aqui em São Paulo, Villa Country. E aí ele virou para mim e fez uma pergunta. Desculpa, eu não vou repetir a pergunta, porque não me faz bem. Mas, e aí eu fiquei sem saber, não tinha reação, não tive como rebater naquela hora. Porque você, na verdade, você espera de todo mundo. Né, assim, sempre, a vida inteira eu sempre esperei que alguém um dia fosse ser preconceituoso comigo, assim, sabe? Mas eu nunca pensei que viria isso de um artista, o qual eu admirava muito. E hoje não admiro mais. Hoje você Não consigo nem ficou ouvir. Magoada. Não consigo nem ouvir as músicas do Sério? Bruno Marrone, não consigo. Tanto que eu vou fazer o meu aniversário com bandas, com tudo, e não vou. E eu já falei para todas as bandas. Não quero que toquem as músicas do Bruno e Marrone. As músicas deles foram vetadas do meu aniversário. Sério? Não quero. Porque, amiga, não tem como. Eu não consigo escutar mais. Me faz muito mal. Então, naquele momento, quando eu terminei... Quando eu ainda... Ele fez aquilo comigo, eu continuei a entrevista. Eu fiz mais uns 6 minutos de entrevista. Caraca! Mas por quê? As pessoas ficam me perguntando, Lisa, por que você continuou? Eu falei, eu continuei porque eu acho que o público não tem nada a ver com isso. Sim. O público, eu preciso respeitar o público, mesmo eu sendo desrespeitada nesse momento, mas eu preciso respeitar. Não, você tá fazendo o seu E eu trabalho, concluiu um trabalho. Exatamente, eu continuei fazendo Ele meu não ficou trabalho. nem sem graça. Imagina. Nem nada, continuou. Imagina, as pessoas que estavam lá dentro, tinham mais de 20 pessoas, as pessoas não tinham noção disso. O que de fato aconteceu foi o seguinte, essa data do dia 12 de maio foi uma data que nunca mais eu vou esquecer na minha vida. Então aconteceu no dia 12 de maio. Tudo aconteceu no dia 12 de maio, eu fui lá para gravar com a dupla, eu saí da minha casa para fazer o meu trabalho, eu não fui para curtir. Eles estavam fazendo show na casa. Estavam fazendo show no Villa Country. E eu fiquei das 10 da noite até as 1h30 da manhã esperando para gravar com eles. Então, eu fiquei ali, aguardando. Sim. Entrei no camarim, dei de cara com umas 20 pessoas, assim, da produção, gente da casa. E aí, eu me posicionei para gravar e o cinegrafista falou, Lisa, ok. Quando ele deu o ok, foi quando ele me veio com essa pergunta. Nossa, logo de cara. Logo de cara. Meu pai. Então, assim, E ela tudo foi muito isso fina. Eu achei você de uma fineza. Essa matéria Finesse. passou? Chegou aí ao ar? Não, na né? internet, na Saiu internet a gente no consegue site. assistir. na verdade, assim, eu acho que não foi nem uma questão de fineza, sabe, Nossa, Jana? você foi assim... Foi uma coisa, foi um choque mesmo, porque, de verdade. porque pra Um mim choque. foi tão agressivo que talvez eu rebateria com agressividade. Então, mas se eu rebatesse com agressividade, os títulos de todas as matérias Com certeza. seria assim, travesti bate em Com Bruno. certeza. Não Sim, seria a repórter Lisa Gomes, teve fama, Meu, bateu em Bruno. Foi um equilíbrio Não. emocional, assim, Por quê? absurdo. Exatamente, porque seria diferente o título da matéria. Lisa. Por ser uma mulher transexual, Sim. e a gente já ter esse estereótipo Claro. da nervosa, da barraqueira, que faz um monte de coisa, então seria um título diferente. E eu não sou Por assim. isso que você Não é sentiu mesmo? essa finesse senti. dela. E ela né? transmitiu o que ela é, né? Aham. Então ela... Aquilo foi extremamente superior, assim, pra mim. Eu achei, porque a minha vontade
que eu tive na hora era de responder agressivamente e até mesmo partir pra cima dele, de tão nervosa Sim, que eu imagina. fiquei. E olha que, né... Ele Até- chegou a querer entrar em contato para pedir desculpa depois Sim, disso? Sim, é assim, quando aconteceu tudo isso, que foi numa sexta-feira, eu vou contar pra vocês, assim, como eu saí daquele lugar. Uhum. Eu fiz a entrevista, terminou, e aí eu saí daquele lugar voada, assim, eu queria sair dali. Acabada, Eu né? fui embora e fomos, eu, cinegrafista, e meu marido que estava fazendo umas imagens para o meu foto, na verdade, para o meu blog, que eu tenho um blog, um portal de notícias. E aí a gente saiu em silêncio, assim, os três. O meu cinegrafista ficou extremamente chocado com tudo aquilo. Meu marido falou, ele é um babaca fazer isso. Pra você ter ideia, meu marido não teve reação nenhuma. Ficou todo mundo Nossa, nem o chocado. Paulo, Nenhuma. porque É, Ele é todo explosivo. e ele não teve reação nenhuma, assim, Esses são alguma. os piores, né? São os que não saem, não tem coragem de sair do armário. Porque É. até então a fama... Eu sou de Goiânia, né? Aham. A fama dele em Goiânia... É mesmo? Sobre essa questão dele Entendeu? de fama, ou sei lá, se ele curte, se ele não curte, isso eu acho que é uma coisa que desrespeita muito a ele. É respeito, né? Sim, Muito foi o desres- que ele faltou com ela, né? Isso. Falta de respeito ali Exatamente. no momento. E se ele curte, tudo bem. Tudo bem. E se muita Entendeu? gente fica falando assim, Lisa, será que ele queria te cantar? Será que ele queria te pegar? Eu não sei. Eu só sei que ele me desrespeitou naquele momento e eu jamais pegaria um homem daquele jeito. Jamais falta de pegaria um respeito. homem que desrespeita o colega de vi. trabalho dele, que é o Marrone, desrespeita os colegas também de trabalho, de produção, Sim. sabe? As pessoas que entram lá para poder gravar com ele, é um desrespeito total. Então, assim, de verdade, quando ele me ligou na segunda-feira, porque Então isso ele aconteceu chegou a te ligar, ligou, tá. porque ele me ligou aconteceu na sexta, passou sábado, domingo o caso veio à tona, e aí na segunda-feira ele me liga à noite. Podemos ser amigos no meio da conversa. Eu falei, a gente não pode ser amigo. Eu não sou amiga de transfóbico. Uhum. Eu não sou e não preciso ser amiga de transfóbico. Porque o que acontece Fabi, o que as pessoas não entendem é o seguinte, foi uma brincadeirinha de mau gosto. Brincadeira não fere, entende? Não é para ferir você. Uhum. A gente brinca, nós temos várias brincadeiras. Quanto tempo a gente se conhece, e, enfim, e a gente tem brincadeiras. Mas eu não vou ultrapassar o limite com Sim, vocês, porque claro. a gente precisa ter respeito com os outros. E é isso que as pessoas não entendem. Não é porque uma transexual, o público LGBT+, ele não é chacota. Ele não precisa ser chacota. E eu fui chacota do Bruno naquele momento. Sim, eu entendo. Foi Te bizarro. entendo completamente. Exatamente. E eu não Foi vou bizarro. ser chacota de ninguém. Pode ser quem for. A princípio, eu não queria falar sobre esses assuntos. Porque eu tava me sentindo exatamente. mal, Você entendeu? não quis levar isso Não. adiante. E parece que você vai ter que ir à delegacia. Na verdade, eu fui hoje, né? Tá. Hoje, a delegacia, quinta-feira. Então, assim, não é uma situação fácil Uhum. você ir numa delegacia, né? Uma delegacia e dar seu depoimento. Mas, só para deixar muito É claro... tenso, porque ela chegou aqui tensa. É porque Nossa, é só uma coisa assim que é muito verdade, Uhum. muito verdade. Eu queria abrir um processo criminal contra ele. Tá. Eu queria. Você queria. Eu queria abrir esse processo criminal. por que não assim abriu? aconteceu. Por que eu não abri? Porque eu coloquei a cabeça no meu lugar, junto com o meu marido, que me fez colocar essa cabeça no lugar e falou assim, Lisa, calma. Vamos primeiro abrir um processo civil. Uhum. Esse processo, ele vai responder por isso, ele vai ser penalizado por isso. Se a gente abre um processo criminal, o Bruno pode ser preso. Mas eu queria o Bruno preso. É mesmo. Eu queria Lisa. que ele pagasse por isso. Mas eu pensei por conta do meu marido Uhum. e, consequentemente, porque ali na hora da raiva você pensa em várias coisas. E eu falei assim, você está certo. Ele tem milhões de pessoas que precisam dessa dupla. Por trás deles, trabalham mais de 100 pessoas. E não seria justo da minha parte, Fabi, fazer isso com ele. Deixar essas pessoas desempregadas. Deixar essas pessoas desempregadas Olha isso. por culpa de uma pessoa que é transfóbica e que não consegue respeitar o seu colega de dupla. Vai respeitar alguém de fora? Então, assim, nesse ponto, eu pensei. Mas por essas pessoas, foram por elas, não foi por ele. Você foi além, né? Além exatamente. da vidinha dele, você foi além. Exatamente. Então, assim, a princípio, eu só pensei nessas pessoas que trabalham. Só. E mais nada. Então, a associação abriu um processo criminal contra o Bruno.
muita gente não sabe, ficou me criticando nas redes sociais e me enchem de ofensas nas redes sociais. Eu imagino. Mas não tem noção do que eu fiz para tentar não depor. Entende? Lá no DECRAD. Que é o seguinte, eu fiquei relutando um mês. Eles queriam me levar. Um mês, sabe o que aconteceu? A polícia, quando eu cheguei para trabalhar no meu lugar de trabalho, lá na Rede TV, a polícia estava na porta da Rede TV, me esperando com investigadores lá na porta e não me deixaram entrar na Rede TV. Sério? Eu fui abordada pelos policiais para assinar um papel para comparecer na delegacia. Para depor contra ele. É um crime, não adianta você querer esconder o crime. Exatamente, sendo que eu tinha feito um ofício. Eu fiz um ofício, fiz um documento dizendo que eu não iria, que eu estava abrindo mão do processo criminal. Eu fiz isso. Sendo que esse documento não é inválido, entende? Entendi. Então, eu tenho que ir lá, eu tenho entende? Depor, porque eu sou a vítima da história. Para ficar válido, você tem que ir lá pessoalmente. Eu tenho que ir lá pessoalmente. Então, assim, é só para deixar muito claro para vocês que estão me oferecendo nas redes sociais, que estão me seguindo, que estão me perseguindo, que estão falando um monte de besteira, simplesmente eu não vou abrir esse processo criminal em respeito aos funcionários deles. Sim. Em respeito e ponto. E mais nada, Uma entende? decisão que você tomou. Exatamente. Você já tinha feito alguma entrevista com ele antes? Várias. Sério? Várias Meu entrevistas. Deus. E entre várias entrevistas era sempre uma brincadeirinha maldosa. Então já existia. Porque tinha uma diferença. Você, mulher cis, entrando para entrevistar a dupla. Era um tratamento. Aí eu entrava. Era outro. Aí tinha que ser a repórter transexual, mulher transexual, chacota. Entende? Daí? Então isso eu não admitia. Então isso ficou por algumas vezes e isso começou a me fazer mal. Mas naquele momento foi muito invasivo, entende? Sim, e muita claro. gente não entende. Nossa, que mimimi. Não é mimimi, gente. Mimimi de não onde? É mimimi. Não é mimimi, sabe? E que bom que você, né, pode falar, porque não é só você, né? Como você, tem várias aí que sofrem e não tem voz para falar. Então, que bom que você pode falar. Essa foi justamente nessa questão que isso foi muito importante, assim. Porque eu não queria falar sobre isso, não queria porque estava me fazendo mal, porque eu voltei, Fabi, a passar por todos os tratamentos que eu passei. Sim. Eu vinha num processo muito complicado, sabe, da minha vida, assim. Na verdade, eu não aceitava meu corpo. Nunca aceitei. Porque quando você está se entendendo como um LGBT+, você fala, eu sou gay. Aí daqui a pouco, não, peraí, eu não sou gay, é diferente. O meu raciocínio do meu amigo gay é diferente do meu, assim. Somos diferentes, claro. Eu estava descobrindo aos poucos, exatamente, era uma descoberta. E aí, quando eu me descobri como uma mulher, aí eu falei, peraí, eu sou uma mulher. Sim. Eu sou uma mulher trans, ok, tudo bem, mas eu sou uma mulher, eu penso como uma mulher, eu raciocino como uma mulher. Então, é diferente. Aí ninguém para. Exatamente. Então, assim, as pessoas não conseguem... Quando você descobre a sua identidade, exatamente, quem você é. Mas isso há quanto tempo atrás que você... Então, eu tinha mais ou menos, assim, uns 18, 19 anos, quando eu comecei a entender o que eu era. Tá. Porque eu sou pernambucana, vim lá de Recife, enfim. Então, eu vivia num outro mundo, sabe? Então, eu vivia numa outra mundo. Quando eu chego em São Paulo, aí que eu começo a me descobrir, eu começo a entender o que de fato eu era, entendeu? E aí isso é um processo muito difícil de você entender, porque você tem que de aceitação do seu corpo, a se aceitar como mulher, né? E aí você tem uma responsabilidade sua de se aceitar, de você conversar com a sua família, Sim. de você é um monte de coisa, né? Gente, a gente preparada tira para força, tudo, né? Psicologicamente fica abalada, né? Tem que estar preparada para enfrentar. Eu ouvi nessa história, na verdade, eu já chorei várias vezes vendo o que aconteceu com ela, porque ela é minha amiga pessoal. Sim. Então, aí eu tô aqui emocionada, porque a gente ouve ela falar. Sim. E eu sempre falo assim, se a dor do outro não te atingir, é porque você tá dando errado. Então, independente, assim, do que aconteceu com ela ou com outras pessoas, se doeu nela e eu não senti essa dor, significa que quem tá dando errado sou eu. Então, essas pessoas que estão atacando ela, que estão, sabe, perseguindo ela por conta dessa história, estão dando errado. Porque eu não consigo não ouvir essa história e não me emocionar. Sim.
É que é assim, né? É muito Jana, dolorido, é muito dolorido. O que acontece, assim, eu já fiquei muito mal por tudo isso. Porque o que acontece? Eu venho de um processo, como eu falei para vocês, que é esse processo da aceitação do corpo. E aí eu encontro o Paulo, que é o meu marido. E aí a gente começa a trabalhar isso dentro desse problema que eu tenho da questão da aceitação do corpo. E aí o Paulo começa a me transformar, sabe, ali, para que eu entenda, você é assim e tá tudo bem. Mas hoje tá tudo bem, né? Não. Pelo amor de Deus. Não tá tudo bem. Sério? Claro que não, Fabi, porque eu voltei, né? Bateu um gatilho. Tá, um por gatilho. conta do acontecido. Exatamente, tá, por conta entendi, do acontecido. entendi. Estava tudo bem Aí até aquele dia. Aí você regrediu. Aí eu regredi. Aí eu comecei a fazer fazer tratamento novamente. Psicólogo. Hoje eu passo por consultas. Tá. Eu tenho uma consulta, inclusive uma psicóloga amiga minha, assim, maravilhosa, sabe? Para que eu volte de novo com aquele pensamento, porque para mim não é fácil. É que foi algo que expandiu, né? Não foi só ali na verdade, envolveu muitas pessoas. Na verdade, nós acompanhamos uma parte da história, né? Nós nos conhecemos há muito tempo e nós acompanhamos essa parte da história da Lisa entre antes e depois do Paulo. Dela se entender, né? E realmente foi algo assim, nossa, é muita coisa, é muita mudança. E você, Janaína, vamos lá. Eu quero saber, você passou também, ela passou por um processo, chora, entendeu? Gente, sou eu, gente, ela chora. Eu sei que você passou por um processo também, que você ficou internada. Foi onde você ganhou alguns quilos, agora tá maravilhosa. Não, eu tô gorda, mas assim... Não, peraí. Tá maravilhosa. Não, você não tá gorda, você tá acima do peso que você quer pra você ainda, não é esse. Ainda não. Tá. É porque, na verdade, assim, depois que eu passei por um processo, eu gerei um bebê junto com um tumor. Meu Deus. E esse tumor, ele era pequenininho. Quando eu gerei a neném, ele cobria a minha bebê. Eu sabia que existia uma vida dentro de mim, porque o coração batia. Mas eu não conseguia ver se ela tinha pé, braço, mão... Nada. A gente só sabia que tinha um coração batendo. Então foram 9 meses de gestação muito difícil, com muito sangramento, com muita dificuldade. Eles falando que ela não ia nascer, que ela ia nascer com problema. Então foi 9 meses de muita tensão. Quando ela nasceu, não conseguiram tirar o tumor de dentro de mim. Sério? Então... Mas ela nasceu bem, perfeita. Que é a sua de 3 aninhos. Contra todas as estatísticas, mas eu tive que manter esse tumor dentro de mim. Quando ela nasceu, ele apodreceu dentro de mim. Nossa. E aí eu tive umas complicações que eu acabei ficando 22 dias internada entre a vida e a morte. Isso há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. E nesse processo, em um dos momentos, eu tinha me reinternado com ela, mas eu fiquei no estado tão grave que retiraram a bebê de mim. Só que as pessoas não entendem. Mas eu fiquei perto das mães com Covid. E eu vi uma vez, no corredor, um pai saindo com o bebê no colo e as enfermeiras batendo palma pro pai. E eu perguntei, o que aconteceu? Eles falaram assim, a mãe não resistiu. A minha cabeça, o gatilho, né? Que nós estamos falando de gatilho. A minha cabeça entendeu. Se ele levar o meu bebê, eu nunca mais vou ver ela, eu não saio daqui. Gente. E toda vez que ele ia buscar o meu bebê, meu marido, eu tinha crise de pânico. Eu gritava com ele, eu queria quebrar o hospital todo. Era terrível. Só que até que um dia eles tiveram mesmo que retirar a bebê de mim. E aí eu fui ladeira abaixo, assim, sabe? Aí você ficou internada sozinha. Isso. E aí fiquei mais 20 dias internada no Covid. Mas eles conseguiram depois remover? Sim. Depois de 45 dias a gente removeu o tumor. Totalmente podre. E graças a Deus ficou tudo bem. Graças a Deus. E aí, porque a gente passa por esses processos, eu falei, bom, já que eu não morri, eu quero viver. Aí, aliás, viver bem, né? Porque hoje de tudo. Comeu de tudo. Ela fala que ela comeu de tudo. Gente, aproveitou que foi por isso que ela engordou. Por que eu engordei? Porque eu comi de tudo. Porque, eu queria sentir o gosto. Eu não sentia gosto, né? Eu comi por sonda. Então, tipo, na hora que eu comecei a comer comida, eu falei, gente, que prazer. Você ficou muito tempo sem mastigar, né? Eu falei, e como a gente vive, eu vivi em função do meu corpo, né? Então, pra mim, aquilo, eu falava, gente, não valeu a pena. Eu quero viver, eu quero comer de tudo, eu quero experimentar a vida novamente. Eu me privei demais e quase morri. E aí, eu aproveitei esse tempo pra viver. Pra viver. E aí, agora,
Eu vi que eu vivi demais, querida. Eu não sei se vocês sabem, mas a Jana hoje é pastora também, né? Sou pastora. A gente tem um ministério próprio. Pois é. E eu achei uma frase muito engraçada que a gente tava ali, conversa de bastidores, né? Que sempre rola. Ela falou assim, gente, pastora também transa. Gente, eu não sei de onde vocês tiraram que pastora não transa. Gente, pastora transa. Agora vocês imaginem, é uma pastora super diferenciada, né? Eu transo tanto que eu tenho 3 filhos, gente. Pois é. E falar em filhos, né? E falar em filhos, a gente tá aqui com a Lua também, a Lua Glom. Eita, a Lua também tem uma filha, né? Eu tenho uma filha. Tem uma filha linda, de 8 anos. 8 anos. Minha Beatriz, novinha, né? Um beijo, mamãe. Mãe te ama. Ela é uma Barbie. A Lua super famosa aí, entre vários famosos, porque faz, né, os mega hair. Faço o mega hair das famosas, deixa a mulherada bonita. Aliás, inclusive, eu quero que você vá lá, pra gente colocar um cabelão vai, aí, pra você ficar com fica sereia, tá? Ó, a Lua, eu te conheci, você sabe, né, da história, através da MC Mirella. Né? Que eu falei, gente, Mirella. Quem é essa pessoa que faz o cabelo da Mirella? Também adoro a Mirella. E aí foi quando eu fui lá no salão, conheci. O salão dela é maravilhoso. Ela arrasa no loiro, tá? Ela é o primeiro lugar no loiro. A gente ficou reconhecido pela qualidade do loiro e o mega hair, Isso, né? Então... e o mega. Não, mega, assim, até quem não quer usar, se entrar no salão, sai com mega hair. Não, eu tô olhando aqui, já tô assim, gente. E eu jurava que era o cabelo dela. É mega hair, meu amor. Na verdade, eu sou toda montada maravilhosa, né? Que é tudo... Então, a Lu começou a se destacar por conta disso. Hoje ela tá super blogueirinha. Tá? Teve um relacionamento aí bombástico que eu vou querer que ela conte aqui pra gente. Aliás, ela tá cheia de coisinhas aqui pra contar que eu fiquei chocada. Tem prints que eu sei também. Né? Porque se for pra falar, a gente... Vamos falar. E mostra print, fala nome. A Lu, ela um tempo atrás namorou MC Dani, né? Namoramos. E, nossa, adorava ver os stories das duas viajando, praia, carros, festas. O que aconteceu? Porque eu te via tão apaixonada. O que aconteceu aí? Não era amor, gente, era fogo no rabo. Sério? Por que fogo no rabo? Brincadeira à parte, gente. A gente namorou, é brincadeira. Eu era apaixonada, assim. Só até hoje, mentira. Não, eu sinto que você tem uma mágoa. Vamos começar daí. Eu sinto que você tem uma mágoa e que você sim, eu sei que você estava gostando, não sei se amando, mas estava bem apaixonada. Hoje você tem uma mágoa aí e eu queria entender por que esse relacionamento parecia estar tão bem, de repente. A gente fez igual o Titanic. Então, eu e Daniela, a gente namorou por 1 ano e 2 ou 3 meses. Bastante tempo. Acabou esse ano. E a gente se envolveu muito rápido. Foi um relacionamento, assim, que me trouxe muito aprendizado. Não me arrependo. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa incrível. A gente ainda não conversou sobre tudo que aconteceu. Uma hora a gente vai sentar e conversar. Mas não deu certo. Vocês terminaram por telefone, por mensagem ou pessoalmente? Por mensagem. Por mensagem, a gente né? não se viu depois que ela voltou. Gente, a gente não se viu. Esse povo é moderno, gente. Eu sou dessa geração que termina por mensagem. Na verdade, a gente é muito cabeça dura, a gente bate muito de frente. Então, é melhor a gente conversar mesmo. Lua, não tá dando certo. Também aconteceu muita coisa nesses últimos dias. Eu e Daniela, a gente se envolveu muito rápido. A gente ficou uma vez, que foi o ano passado, eu tinha acabado de me separar e ela também. A gente ficou uma vez, desde então a gente não parou de ficar. Já tava quase casada. Meu pai do céu, era um fogo, era uma pimenta. Mas você também, Lua também é bem pimentinha, que eu sei. Ela tava contando ali um caso pra gente, que eu falei, vamos jogar na mesa. Vamos. Tá? Que eu tô querendo saber de tudo. Ela, como faz cabelo de muitos famosos, né? Tem um famoso aí que você cuidou há um tempo atrás, ou cuida ainda, né? Do céu. Quem é? É polêmico. Cuida como? Polêmico. Aqui, polêmico. eu tô pensando, ele coloca mega hair? Então... Ele gosta de cafuné. Então, e teve um tempo que ele botou umas trancinhas, não foi? Inclusive, fui eu que fiz. Pois é, gente. Estamos falando de Arthur Aguiar, o polêmico. Ex-BBB, ex de Maíra Card. Até cheguei a falar pra Lu, Lu, você é a 29ª que traiu? Ela fez assim, opa! Vamos saber disso. Deixa abaixo, não. Falou disso, BBB, eu me interesso. Interessa, né, Jana? Não, você fez um cabelo
amigo dele, na casa dele, e rolou um vucu-vucu, né? Você pegou o Arthur? Pegou o Arthur. No banheiro, no banheiro, no banheiro. No banheiro? Fez No banheiro. verão. Eu tava solteira, ele, E ele também, tá. Eu acho, né, que ele Tá, estava mas também, vamos, porque eu nunca a pude gente, acompanhar. a gente quer saber, né? Nós, mulheres, queremos saber como é que é, enfim, Arthur Aguiar, o vucu-vucu. Não gostou. Ah, gostoso, cheiroso, que todo mundo fala que ele é muito cheiroso. Ele é carinhoso, maravilhoso. Ah, deve ser mesmo, né? Porque pelo tanto de Gente, mulher que pegou, ele no ó, mínimo eu tem vou que ser falar gostoso. muita mulher. Eu vou falar ele igual é a minha gente mãe boa. fala, não é possível, deve ter lixa, né? Não. Porque puta gente, quem Não, tem toda uma mulher. pegada. Ele tem uma pegada, assim. Ele é carinhoso, ele é prestativo. Você se apaixonou por ele? Não cheguei a... Eu sou emocionada, né? Na verdade. Mas eu não cheguei a me apaixonar, não. Mas a gente ficou. Sim. um E a Dani foi a primeira mulher que você ficou? Ou você já tinha ficado com outras mulheres? Não, na verdade, até então eu vou contar um pouco desses acontecimentos das últimas semanas, que eu ainda não conversei com o meu público, né? Sobre a decisão que eu tomei. É. Só que até então eu sempre fui bi. Eu já tinha me relacionado com outras mulheres, né? Só que a Dani foi a mulher que eu mais me envolvi, que eu me apaixonei e amei até então. A gente se amou muito. Tá vendo? Eu não falei que ela amou? A gente se amou muito. Até então, eu acredito que ela tenha me amado mais. Eu aprendi a amar ela aos poucos. Ela é uma pessoa incrível. Daniele tem um coração muito bom. Mas o que levou então ao fim? Ciúmes? Ciúmes, Só pode ser. disputa de ego. Muita coisa envolveu ali, né? E ela também, a gente é muito estressadona. Então foi onde a gente não dava certo. A gente brigava por besteira mesmo. Besteira. Muita disputa de ego. Só que eu sinto um carinho de gratidão. Eu acho que falta aí uma conversa sincera. Sim, eu acredito que um dia a gente vai sentar e conversar ali. E eu acredito que a gente vai ser amigas ainda. Porque é duas doidas. E já acabou, já deu o que tinha que dar. Aconteceu. Eu desejo só sucesso pra ela, porque ela é uma mulher incrível. Ela é uma mulher muito foda mesmo. Ela carrega a carreira dela nas costas. Eu adoro. Né? Então, eu danço muito a música dela, né? Ai, papai! Ela é muito talentosa. A Daniele, ela é maravilhosa. Então é isso aí, pessoa, Dani, assim. ó, vale uma conversa. Muito sucesso. Vem aqui no meu podcast pra, né? E não confunda, bebê. Não confunda. Vem no podcast aqui da Pra Fabi. contar, né, pra gente. Eu Isso. adoro. Sucesso pra ela também. Sucesso. Bom, falando de Bom. Big Brother, Fazenda, Power Cup, Vucu-vucu, banheiro. tchucu-tchucu no fubá, que é isso que a gente gosta. Eita. Não, ela falou que fez com ele no banheiro, no BBB não dá. Se você for pra fazenda, eu não sei, mas no BBB tem câmera. Isso que eu ia Que falar. dá, sim, Tem câmera câmera, no tem banheiro. no banheiro, E meu agora, amor? gente? Eu não vou ela aguentar já- ficar ó, muito tempo. A rainha do banheiro vai rolar. Meu pai Falando do aqui céu. de reality, a Lua, ela super topa, eu já sei, né? Ia perguntar pra ela, se chama pra ir pra Fazenda. Ela super topa e ela quer botar fogo no parquinho, tá? Eu super top pra fazenda, inclusive, pessoal. Então, ó, meu amigo Carelli, ó, Ô, vamos Carelli. apostar. Né? Agora, a Janaína, ex-Big Brother. Jana, você participou do 11. Do 11. Eu sou de uma geração do BBB Guaraná com rolha, né? Eu tava até comentando, a gente tava comentando nos bastidores, gente. Vocês lembram que tinham que ligar para votar na Janaína? Meu Ligue Deus 0800. do céu. É, tipo, eu sou dessa época. Aí você ficava na câmera assim. Que ano que era? Encerradas. Que ano que Ligações era? encerradas. A 2011. 2011. Isso. Quantos você tinha? 2011. Ixi, Nasceu. Quantos anos? Eu tenho 31. 31, amiga. Eu não pareço ter 31 anos, eu sou uma boneca. Você tem cara mesmo. de- Cara de de menininha, ainda mais que eu idade. sou pequenininha. Que Gente, ó, chique. não Mionzinha. reparem, porque eu tenho uma autoestima Maravilhosa. maravilhosa, tá? Eu trabalho com mulheres, É então isso. eu preciso estar com a minha autoestima em dia pra eu passar essa Exato. positividade. Isso é maravilhoso. Eu Então, acho e eu também, trabalho, super concordo. a minha equipe, já que você tinha falado de trans, Aham. a minha equipe é o meu povo. É maravilhoso. Você vai amar o você salão, vai tá? amar. Eu Você olhando precisa ir pra lá. Mas você, assim, eu já quero... emprega transexuais também? Tudo. Povo, meu amor. É, É a minha funcionárias família. É a minha família, é o meu pessoal, é o pessoal que eu abraço, é o pessoal que eu O salão pego no dela, você colo. chega lá, tá tocando som e toca de um, É o meu toca o povo funk, incrível, toca eu sou a galera que vai lá. apaixonada. É muito Sim, legal. sabe É que- super gostoso o salão dela. Pode ver, tem vários comentários meus no site de fofoca te defendendo.
Eu escrevi textão. Eu mandei mensagem pra você. Olha seu direct depois. Aí, ó, tá vendo? Já fiz a ponte. Sim, com certeza. Posso Com falar um negócio certeza. pra vocês? Eu fiquei com. Eu passei um tempo sem ver nada, assim, de imagino. direct. Não, mas Porque a muita gente quantidade ali, você de pode ter certeza mensagens. que muita gente ali te abraçou. Depois eu vou olhar com mais calma. Muita gente ali te abraçou, tá? Eu vou olhar. E Agora eu tô tendo mais- agora é bom você ver, até por esse processo, né, que você tá passando. É bom você ver esse Mudar carinho, o ângulo. né? Na verdade, mudar o ângulo de visão. Tem muitos haters? Tem, mas tem. Olha quantas pessoas apoiando. A gente vai arrasar no seu aniversário, tá? Porque vamos. ela vai quarentar e a gente vai arrasar. Gente, Vamos jogar essa mulher lá em cima do vamos. todo maluco, tá? Amiga, já sou tia de lua. Amo, sou 31, apaixonada. eu sou tia Tanto de que lua, a minha filha, ela foi criada, é criada nesse meio também. LGBT+. E nossa, ela é apaixonada, Ela ela é uma se fofa, veste, filha ela dela. fala, ela é muito fofa, espertíssima com Mas isso. você faz uma coisa que eu acho que é muito importante. Você emprega, né, o público LGBT+. Com certeza. Deixa eu te contar Porque- uma história interessante, sem te cortar. Trabalhou na minha equipe a Heloísa. A gente se afastou, conforme o tempo mesmo, a gente se desentendeu e a gente ainda não sentou pra conversar. Inclusive, eu quero... Mais uma que ela tem que Ter sentar um pra conversar. Uhum. Amiga, Gente, marca um dia. Gente do Vai céu, ser- sério. Vamos colocar todo mundo no Eu reality. acho, Vamos colocar. eu acho que é Eu- da bom. Se Ia dar bom, né, Se Rô? as pessoas passam pela minha vida, é assim, ou me ama ou me odeia. Porque eu Que sou, signo você é? eu sou virginiana. Só que eu sou uma virginiana meio diferente. Porque eu não combino tanto com o meu signo, não. Porque eu É que depende, né? não Onde tá sei. sua lua. Eu preciso fazer onde tá- isso ainda. É. Enfim, ela trabalhou comigo durante 5 ou 6 anos. E ela Nossa, passou, bastante. por uma transição, Uhum. né? Então, assim, eu ajudei a escolher o nome. Olha. Eu ajudei ela com tudo. Ela tomou hormônio. Legal. Eu acompanhei o processo dela de se transformar em mulher. Hoje ela é uma mulher linda. É E a mesmo? minha filha, ela tinha o nome dela, né? E ela fez essa transferência de nome. A gente foi no cartório. A minha advogada ajudou ela na época. A gente escolheu o nome. E a minha filha chama a Heloísa de Heloísa e ela. Ela trata ela como feminino. Sim. Tanto que muitas pessoas hoje não conseguem fazer o que uma criança de 7 anos consegue, é ter o respeito e tratar a pessoa como ela exige um tratamento, né? Então, assim, a minha filha ali já chamava ela de ela, já tratava Pelo ela no... artigo Porque já não certo, tem né? um preconceito, Já tratava né? ela como feminino. Então, era muito difícil, assim, para muita gente. Tanto que já teve problemas já no salão da gente chegar na cliente e falar, ó, por favor, é ela, né? Tanto que teve aquela Muito Lins que bom. tatuou ela na Aham. testa, de tanto que... É. Então, a É Heloísa... forte. E eu abracei a Heloísa nessa E a Heloísa, época. onde tá hoje? Onde se encontra a A Heloísa? Heloísa trabalha em outro salão. A gente perdeu o contato. Uhum. Mas Elas brigaram. Ela foi É. pra outra, na pra verdade, concorrência. olha, Não na foi verdade, concorrência. a gente não chegou a brigar. Ah. A gente se afastou. Uhum. A gente não sentou assim pra Mas é conversar. assim mesmo, Mas é gente muito trabalha. o que eu tava falando, que eu acho que é muito importante que você faz, é empregar o público Sim. LGBT+. Porque hoje eu trabalho dentro de um programa de TV, dentro de uma emissora de uma empresa grande, Uhum. que é a Rede TV. Então, assim, eu sou a única mulher trans trabalhando na Quanto Rede tempo TV. você tá na Rede TV? 10 anos. Já? Então, assim, nesses 10 anos, não teve mais ninguém trabalhando, além outra transexual. Mas a Rede TV fez a parte dela. Sim, Colocou e lá, todo eu mundo sou te muito respeita grata. muito E eu sou bem. e eu sou muito grata. E o que eu gostaria que acontecesse era que outras empresas e mais empresas contratassem um grupo. Sim, a exatamente. comunidade, entende? Porque muitas transexuais precisam se especializar, estudar como eu estudei para entrar no mercado de trabalho. Então, essa é uma das minhas lutas. É justamente lutar pelas transexuais no mercado de trabalho. E também homens trans, que a gente não pode esquecer. Claro, também. E Lisa, até eu queria fazer até essa pergunta pra você, me dá licença. Então faça. Porque assim, eu, né, como uma mulher negra, por muitas e muitas vezes eu gostaria de ser conhecida não como a atriz negra ou a atriz transexual, a atriz. Tipo assim, sabe, você, a repórter transexual. Não, repórter. Não precisa, né? Por que coloca o nosso gênero ou a nossa etnia na frente da nossa profissão, da nossa qualificação? Porque eu acho isso, tipo, não tem necessidade. Mas apesar que você colocando também o gênero,
as pessoas entendem que tem espaço ali para tais pessoas, para tais etnias e para tais gêneros. Mas eu ainda queria muito que no futuro tão próximo as qualificações ou o gênero ou as etnias não viesse em primeiro lugar, assim. O que viesse seria as qualificações profissionais que nós temos. Entendi. Porque eu acho, é aquilo que eu acabei de falar, da questão da Rede TV. Quando eu cheguei lá para trabalhar, eles não viram nada disso. Eu cheguei lá e eles falaram, não, a gente quer você, a profissional, é a Lisa e ponto. E acabou. Porque não teve nenhum tipo de... qual é a sua eu sou empresária, qual né? a sua identidade? Eu também tenho um spa de beleza. E, qual a diferença? A pessoa que chega lá para me pedir emprego, eu não vou perguntar qual o seu gênero, eu não preciso disso. Entendeu? O que você faz? Qual a sua qualificação? Depois que você saiu do Big Brother, você chegou perto da final? Eu fiquei... Na verdade, eu sou top 5. Chique, bebê. Eu quero chegar a esse top na Fazenda, então, quando você saiu do Big Brother, era como hoje, né? Porque a pessoa sai do Big Brother, já tá com a lente no dente, já esticou o cabelo, já esticou o olho, já botou a peruca, tristeza. já botou... Acontece milhões de coisas. Inclusive, hoje em dia, tem até ex-BBBs aí, né? Porque é um título, né? É um ex-BBB, na verdade, que a gente não reconhece. Então, hoje o ex-BBB identidade. tem uns aí que já tá ganhando e ganhando... Muito. Pra conversar pelo WhatsApp com uma pessoa que ela nunca nem viu na vida. Gente. Então, assim, mudou muita coisa, eu sei. Pra ganhar 5 mil, a gente tinha que viajar, pegar 10 avião, fazer presença VIP de 2 horas e ganhar 5 mil. Hoje faz em 30 segundos. Então, mas isso durou, o que eu queria saber, assim... sair do Big Brother. Essa, né, euforia, sou ex-Big Brother. Shopping, achar Beyoncé. Quanto tempo durou? Dura até chegar outro. Eu amei. Até o próximo Big Brother. Próximo. O próximo é o próximo, que é isso que o povo não entende. Geração BBB, né? Queridos, tudo bem que vocês são blogueiros hoje, é totalmente diferente. Mas ouve o conselho de uma veterana velha. Galera, você é famoso demais até chegar ao próximo BBB. Até mesmo Juliette, que é o ícone de tudo, que eu amo de paixão. Inclusive, sou uma das cactos do Brasil. Juliette estava de férias com Anitta. Aliás, estão falando que estão se pegando, demais, né? Não, mas sabe o que é legal? Porque a Juliette, ela profetizou umas coisas da vida dela. E eu acho muito importante a força da palavra. É importante, eu profetizo todos os dias de manhã. Por isso que você tá falando é uma coisa muito real. Eu profetizo todos os dias de manhã. Quando eu fiz a inscrição do BBB, meu marido falou assim, vamos fazer a inscrição do BBB? Você já era casada? Já. Não, eu era namorada dele. Tá. Eu falei, se eu fizer a inscrição, eu entro. Simples assim. A força da palavra. Tem poder. E Juliette, você lembra que ela falava que queria ser amiga de Anitta? Eu lembro. Amiga de Anitta. As duas maravilhosas. Não, eu tô falando que das duas juntas aí, que o pessoal tá shippando. Porque eu vi, não sei aonde, deve ter sido na internet, uma vidente falando, né, sobre a vida da Anitta, e me chamou a atenção, porque perguntavam, né, a pergunta era, Anitta, tão famosa, tão desejada, já, né, fez praticamente tudo, muito inteligente, dona de si, não vai ter um filho? E aí, essa vidente fala assim, que antes dela ter um filho, ela ia ter uma relação muito séria com uma mulher. Aí eu fiquei assim, Juliette, Anitta. Será que não é comigo? Com a Pode ser comigo, não, Anitta? Não, é brincadeira, eu fiz gente. entrevista com a Boca Rosa, com a Bianca. E aí, elas estavam juntas, né? Sim. A Juliette. Elas viajam sempre juntinho também. Ela falou, as pessoas acham que eu pego a Juliette. Eu não pego a Juliette, a gente não se pega, nós somos amigas e irmãs. Aí, foi essa conversa. Com Anitta e Juliette, eu acredito que... Você acha que não? Nada, acho que não rola, não. Eu também acho que não. Seria muito sincera. Elas estão assim. pegando os bonitão lá do filme, né? É tipo muito aleatório. Anitta com Juliette, gente. Mas e a paixão? A gente se apaixona às vezes. Mas eu acho que, inclusive, Juliette, ela não tem essa tendência bi, não. Eu acho que também. Eu acho o seguinte, eu acho que a química bateu, gente, a energia bateu. Com muita coisa. Olha, eu que o diga, tá? E exatamente, sobre química, sobre paixão. Então, ó, escutem o que eu tô falando, hein? Olha, gente, olha a Fabi, gente. Eu tô 10 anos lá no TV Fama, vendo cada coisa dos bastidores. Eu imagino. Eu já vi coisas que só Deus ouviu. Olha, a gente tem que fazer um podcast só de bastidores, viu? De fofoca. De fofoca. Só bastidores. Imagina
Porque essa mulher não vem em bastidores, solta umazinha assim. Solta uma legal. pra gente, Liz. Uma leve. Só pra ficar mais picante. Se não quiser, não dá nome aos bois, eu mas amo uma fofoca, leve. meu Deus, amo fofoca. Ai, gente. Uma levinha, assim. Tem artista se pegando. Então, você sabe que o Bruno de Simone veio aqui e falou da questão aí dos jogadores, né? Falando em jogador. Dos lésticos que eles contratam aí, mas na verdade a pegação, né? Olha, eu vou falar pra você. Homem casado, tem coisa que a gente não pode falar, porque a gente termina encontrando depois. Putz. E aí, filha? Mas aí não dá o nome. A gente não dá nome. Você dá nome, então vai. Eu dou nome, eu boto Lua. na mesa. Bafo é o quê? Jogador? Jogador. O que rolou aí? O que você tá sabendo que dá pra falar? Não, o que você pegou? Gente, o povo hoje em dia tá tudo namorando, casado, tendo filho, né? Sim, a gente não pode estilo nem ficar... Neymar, né? Estilo Neymar. Estilo Neymar. Neymar é... Você também? pegou Neymar, amiga? Também? Pegou? Nessas horas a gente Tem fala, a print? gente vai ser cancelada. Tem print, hein? Eu vou pedir esses print pra ela, porque ela já me falou que tem vários. Eu quero ver. Tem Mas print. Neymar também não agora, Não, né? não. Com a menina lá. Porque, gente, eu tô com dó já da Bruna. Na verdade, eu acho que é assim. Ela entrou nessa relação já sabendo que Já, sim. que Tem estava um negócio Mas sabe o que é a entre merda? ali. É o amor. O amor é isso. Mas ela gosta muito, Gosta, aparentemente, gosta. ela gosta muito dele. Mas ela já sabia o que ela ia encontrar lá na Gosta. frente. E mais uma coisa, a mesma vidente, ai, ô louca, tô louca da vidente hoje. A mesma vidente falou que ela ia sofrer muito, né? Mas que ela ia criar. Gente, foi a vidente que falou, não sou eu, tá? Pelo amor de Deus. Ela ia criar essa criança muito bem, sozinha, que ela vai ser uma mãe maravilhosa e futuramente ela vai encontrar o homem da sua vida que realmente vai cuidar dela e do filho dela, assim, como se fosse ela. dele, Gente, respeitar. Eu tô nessa Mas não expectativa precisa- também, mas tá? só Ô, precisa de vidente, evidência cadê? pra entender. Vidente falou. Você precisa de evidência pra entender Apesar que meu pastor essa falou relação, que meu varão tá chegando. Essa relação que já não começou legal. Essa relação que já não começou Meu- legal. Amei. Não vai Não vai durar, né? Amém. A Lua tá falando que o varão vai chegar? Meu pastor pastor Alexandre. Você da também igreja vai Monte na- Moriá. Tá. Eu estou firme, Pastor eu tô Alexandre. firme na igreja. Tá profetizando. E eu selo essa profecia. Mas é o varão ou a Amém. varoa? Não, varão. Inclusive, eu vou contar um trecho importante do que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Foi uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida e dolorosa, porque eu tinha sentimento ainda, né? Até então, quando eu tomei essa decisão. Eu tinha sentimento pela Daniele. Um sentimento de querer estar com ela, Sim. de continuar um relacionamento com ela. A partir do momento que eu tomei essa decisão, coloquei a minha vida ali no altar, eu fiz uma aliança com Deus. Tomei uma decisão, gente, que eu ainda não conversei com o meu público sobre isso, tá? Eu vou... Então a hora é agora. A hora é agora. Essa é a câmera? É. A hora é Essa é agora. sua. A Janaína querendo Gente, chorar de novo. Sim, Me chamou uma é uma pisciana, história, é uma pastora. história incrível. Meu é uma filho. história incrível. Eu estou ainda, né, passando por um processo bem doloroso na minha vida há meses. Então, o meu relacionamento com a Daniele trouxe um pouco de dificuldade também. E eu sofri muito, eu fui muito feliz e sofri muito porque eu vivi muito a vida dela ali e deixei um pouco A sua de a lado. minha vida. Então, na época que eu conheci Daniele, eu já estava estourada no mundo das famosas, né? Eu atendia muitas famosas. Inclusive, ela chegou até mim através de outras famosas. Então, assim, eu não fiquei reconhecida por ter namorado ela. E eu já Não, você no estava meio reconhecida já no meio. Então, assim... Já tem ela. Né, sempre Sim, porque atendeu uma galera. Da última vez que teve essa fofoca aí, que eu falei muito aleatório nos meus stories, Sim. por isso que tem que ter cuidado em rede social. Eu falei muito aleatório e saiu em vários sites de fofoca a nossa treta. Que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Muitas pessoas me chamaram de oportunista, vai namorar famosa pra pegar... Não, Pra poder biscoitar. até então, a minha vida meio que parou ali depois que eu me relacionei com ela, porque eu vivi muito a vida dela, eu tava muito apaixonada, eu tava amando demais. Então, ficou pra trás, tudo passou. Não me arrependo, tenho uma gratidão enorme por ela e oro pela vida dela. Eu quero que ela tenha bastante sucesso. Ela tá agora com um empresário novo dela aí, né? Que eles estão 1 ano, acho, junto. Fabiano, que é uma pessoa incrível. Os Ela dois, tá aqui no Brasil. eu acho que sim, eu não sei muito do paradeiro dela. Uhum. Mas desejo muito sucesso, desejo que ela conquiste mesmo o sonho dela, que ela realize o sonho dela de aparecer no Grammy, né? Que é o sonho dela. Não confunda, hein, bebê? E vai dar tudo certo. Enfim, voltando ao assunto. Tá.
eu fiz uma aliança com Deus no altar. Meu pessoal vai saber disso hoje. Que eu nunca mais, em toda a minha vida, vou me envolver com mulheres. Vou me relacionar com mulheres. Sério? Eu fiz esse compromisso. Por quê? É um assunto bem interessante que a gente está falando disso hoje, É um assunto super sério. É um assunto né? muito sério, polêmico, mas né? Você não acha que, no caso aí, você tá... Sei lá, como radical. se... sendo radical. Te Foi. castigando. E não é Sabe o que isso. eu acho? Assim, Foi um... Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante quando se envolve religião. Que assim, se parar pra pensar... Na pauta de Deus e Jesus ali, na pauta deles, falava sobre isso. É por isso que eu sobre ainda... sexualidade. Sim, é por isso que eu ainda não... Só pra concluir, assim, não falava sobre sexualidade. Falava-se, ame ao próximo. Sim, com certeza. E ponto. Com certeza. Só de eu viver nesse mundo, né, LGBT, só por eu ter abraçado muitas causas, eu brigar por causa de amigas que tá sofrendo ali... preconceito. Sim. Então, assim, pra mim, sim, foi doloroso, mas foi preciso. Mas por quê? O que Foi te preciso, levou foi preciso. a falar assim, não, eu vou então aqui Tomar essa e decisão. vou, é por esse caminho que eu vou. Você E não eu sabe estou- amanhã se eu você não pode se sei. apaixonar por outra mulher. Sim, eu não sei do amanhã, então foi uma decisão assim, eu precisei, foi preciso. Eu tive muito apoio do meu pastor, tive apoio das minhas amigas mais próximas, inclusive a primeira pessoa depois do pastor e a minha mãe a saber, assim, foi a Mirella, que eu troquei bastante ideia com ela. Ela super me apoiou, só que foi muito preciso, porque eu me vi numa jaula. Eu me vi ali num beco sem saída por causa do meu relacionamento com Mas Daniela. você acha que é errado pessoas do mesmo sexo se Não acho errado. relacionarem? Não acho errado. Não, entenda, gente. Acho que não é isso. Deixa que eu posso tentar explicar pela vertente... Vai. Sim. Acho que você consegue até Você explicar como melhor. pastora, isso. Ela vai conseguir. Na verdade, a Bíblia tem algo que ela fala, examina-se antes a si mesmo. Então, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não serve para agredir, ela não serve para machucar, ela não serve para julgar ninguém. A palavra do Senhor diz, examine-se antes a si mesmo. A busca com Deus, ela é totalmente particular e individual. E é claro que nós, quando estamos buscando a presença do Senhor, Deus vai dar direcionamentos pessoais pra gente. Isso. Então, quando ela toma uma decisão para algo pessoal da vida dela, é porque Deus deu um direcionamento especial, específico para ela. E não significa, público LGBT, que por conta dela não querer se relacionar mais com mulheres, que ela odeia lésbica, que ela odeia o mundo LGBT. A minha equipe. Que não é sobre os outros, não é sobre o que Não, eu outro entendi. quer. Eu consegui entender. sobre mim. Eu consegui Porque entender. assim, Deus me deu alguns direcionamentos. Inclusive, me falar, você saiu do carnaval porque você se converteu, não. Não, até porque Entendeu? você saiu, né? E eu precisei, gente, para o pessoal não confundir o que eu estou falando, eu precisei me reencontrar de novo. Eu precisei de uma decisão, como você falou, drástica mesmo e dolorosa, porque eu precisava encerrar um ciclo que eu não estava conseguindo. Eu precisava ali naquele momento... Encerrou. Eu encerrei e eu estou me adaptando ainda. Eu estou me reencontrando, me reconhecendo novamente. E eu precisei muito disso. Você se sentiu que você, em algum momento, se perdeu nesse Eu me perdi caminho, demais. Gente, mas você é maravilhosa. Você é maravilhosa. E você maravilhosa. E, infelizmente, tem meu tanto diretor tá assunto. falando que chegou ao fim. Tem muita coisa. Com certeza, A vocês gente vão nem voltar falou aqui no bastante. Pimenta Gostosa, tá? Obrigada. Mas eu achei que foi um assunto, uma bom. pauta muito legal, Isso. sabe? Obrigada, meu Eu acho amor. que a gente consegue levar muita coisa aí pra muita gente que tá lá assistindo a gente, que certeza. precisa, tá? Então é isso, gente. Esse conteúdo aqui maravilhoso. Se vocês estão gostando, não esqueçam, tá? Se inscreva lá no meu canal no YouTube. Toca o sininho, toca o sino. Toca o sino e compartilhe com os amigos. Antes do Glam Final, eu quero suas redes sociais, quem quiser te seguir, saber mais sobre sua história. Só me seguir, sou Lisa Gomes no Instagram, no TikTok. Todo. Mas eu não faço dancinha. Não. Tá. Ah, mas ela fez hoje aqui Mas com a eu fiz gente. hoje. Ela fez hoje e arrasou, hein? E Arrasou. também meu canal no YouTube, Lisa Leve Solta. Isso aí. Você, Lua? Meu Instagram é Lua Glow Hair.
tá, pessoal? E o seu Adiciona salão, lá. onde fica o seu salão? Ali é Em Zona Santana, Norte, né? Isso, Zona Norte, Rua Banco das Palmas, 266. Pois é. A gente trabalha com horários agendados. Isso aí. Mega hair, E Lua loiro, vai quem quer brilhar ficar muito loira? ainda, a gente Com ainda vai ouvir certeza, falar muito vocês vão dela. ouvir falar de mim. Depois eu vou explicar lá na minha rede social sobre esse assunto aqui que eu falei, porque a gente não teve tempo ainda de falar. Eu vou explicar um pouco melhor. Como meu foi. pessoal, Eu acho que vale muito a sempre, pena. com certeza. E você, maravilhosa, que tem um salão de beleza, um Também, spa. eu não sabia. É, Que chique. também. Pois é, lá o meu marido, né, que é o artista dos cabelos, é o Mansão Max. Que é gente boa demais, maravilhoso. Muito Adoro ele. gente ele é boa, é o Mansão Max. E nas minhas redes sociais é @eusouajanaína. a Janaína. E pastora também, Pastora tá? também. Maravilhosa. Quem quiser ir lá, ser Meus cultos de orientado. segunda-feira. Falando em Segunda-feira. pastor, um beijo pro meu pastor, Alexandre. da Monte É, Moriá, isso aí. que é a minha congregação que Gente, eu amo. muito obrigado, muito grata a vocês É aqui, isso. toda a minha equipe. E o Pimenta Gostosa vai ficando por aqui. Um beijo. 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 Ah.